Gostaria de meditar com os irmãos hoje no Salmo de número 92. Se os irmãos puderem aí, abram o Salmo de número 92. Nós vamos fazer a leitura desse salmo conforme nós fomos expondo. Mas antes eu vou orar para que o Senhor abençoe esse momento e abençoe a sua palavra. Pai eterno, somos gratos, Deus, porque o Senhor nos deu a tua palavra para que nós abramos, para que nós possamos olhar para ela e entender aquilo que o Senhor quer de nós, entender aquilo que o Senhor revelou de si, o Senhor revelou sobre nós também e nossa necessidade de Ti. Nos ensina nesse momento, nesse trecho, fala através da minha boca e usa o Seu Espírito nos nossos corações para nos ensinar, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem me ensinado também nesse texto, que eu te peço e agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, se vocês olharem aí na Bíblia de vocês para esse texto, antes do primeiro versículo, provavelmente vai ter um cabeçalho. E esse cabeçalho provavelmente vai estar escrito algo como Cântico para o dia de sábado, não tá? Cântico para o dia de sábado, ou Salmo para o dia de sábado. E esses títulos que a gente tem na Bíblia, os cabeçalhos das seções que a gente tem na Bíblia, eles não são escritura inspirada por Deus, como os versículos em si são conteúdos que são colocados nas nossas Bíblias para ajudar a resumir o que tem ali. E já há muito tempo é um costume se colocar seções e cabeçalhos de seções na Escritura. Mas, apesar de eles não serem escritura inspirada por Deus, esse título, por exemplo, ele é um título bastante antigo. E ele mostra um registro de como o povo de Deus tem usado esse salmo, e não só esse salmo, mas os outros salmos também, através dos séculos. Então, quando a gente olha para esse salmo, Salmo 92, a gente lê Cântico para o dia do sábado, a gente percebe que esse salmo tem sido conhecido através de gerações como um cântico para ser cantado aos sábados. Na época de Jesus, nós temos uma tradução que era conhecida naquela época, chamada Septuaginta, já 2000 anos atrás. Essa tradução já tinha 200 anos de idade, na época de Jesus. E nessa tradução já era chamada de Cântico para o dia de sábado. Ou seja, por pelo menos 200 anos, quando Jesus era nascido, já era conhecido como o Cântico do Sábado, e pelo menos uma vez por semana esse cântico era cantado entre o povo de Deus. Só esse fato de há mais de 2000 anos esse salmo ter sido cantado exaustivamente todos os sábados nos dá um motivo interessante para a gente olhar para esse texto de forma mais atenta para essa passagem. E como a gente vai ver mais adiante, o tema dessa passagem é o louvor de Deus. Mas isso quer dizer então que a gente tem que ler esse salmo e especificamente louvar a Deus no sábado. É por isso que a gente tem esse cabeçalho. Quer dizer que louvar a Deus só acontece no sábado. A gente tem que lembrar que o sábado, nosso dia, na verdade ele é uma tradução de uma palavra hebraica. A palavra hebraica é chamada Shabat. O sábado vem dessa raiz. E na verdade essa palavra hebraica em si, ela já deriva de uma raiz da palavra descanso em hebraico. Então, Shabat, o sábado, quando é falado no Antigo Testamento, geralmente ele tem a ver com o descanso. Isso porque desde Gênesis 2, Deus já colocou o padrão para nós como humanidade. 6 dias se trabalha, 1 dia se descansa. Não que Deus se canse, né? Mas Deus, na criação, colocou esse padrão. Durante 6 dias ele trabalhou e 1 dia ele descansou do trabalho. Para nós cristãos, a gente sabe que esse dia de descanso, esse dia de adoração, se tornou domingo, como exemplo da ressurreição do Senhor. Cristo ressurgiu no domingo e a igreja do Novo Testamento também, a gente vê lá em Atos, que estava se reunindo no domingo. Em Atos, nas cartas de Paulo, a gente vê isso. Mas o ponto maior, justamente, é que existe um dia que o Senhor requer de nós que nós o adoremos, requer de nós que nós descansemos do nosso trabalho e dediquemos a Ele. Talvez o ponto mais importante é, para que a gente usa esse dia, esse sábado? Esse sábado, ou o dia do Senhor, né, o sábado como descanso, que na verdade para nós é o domingo, o dia do Senhor, é um dia de descanso sagrado, dedicado a cultuar a Deus. Nesse tempo a gente deveria evitar atividades, distrações desnecessárias ou pecaminosas e nos preparar para
para adorar a Deus com antecedência, para, tanto em público quanto em particular, dedicar o dia da semana para adorar a Deus. Ou seja, esse é um salmo que fala sobre adorar a Deus. E ele encontra um lugar especial no dia que é reservado para a gente adorar ao Senhor, como é hoje, o domingo. Mas, por comparação, a gente já começa olhando já no cabeçalho do versículo com uma comparação bem triste, né? Veja que o dia do Senhor, por tantos anos, tem sido um dia tão importante que é registrado como um cântico para se cantar todo dia de adoração ao Senhor. E hoje, o dia do Senhor é negligenciado, né? Infelizmente, a gente vê que hoje em dia, o final de semana é dia do futebol, é dia do filme, é dia da festa de aniversário, é dia do almoço da família, de passear na praia. Até mesmo as eleições, que podiam ser em qualquer outro dia, são no dia do Senhor, no domingo. E elas, infelizmente, têm sido mais priorizadas essas outras coisas do que estar na casa de Deus e adorar a Deus. Então, domingo para as pessoas tem sido de tudo menos dia do Senhor. Infelizmente, muitos cristãos professos também agem dessa forma, né, com desleixo, com negligência, sem priorizar a comunhão que Deus nos mandou ter com os irmãos e sem priorizar o culto ao Senhor. Como diz lá o autor de Hebreus, nós não devemos deixar de nos congregar, como fazem alguns, mas encorajar uns aos outros, quanto mais agora que o dia está próximo. Então, nesse cabeçalho a gente já entende a importância de nós adorarmos a Deus, nós priorizarmos a casa do Senhor, priorizar os cultos na nossa rotina. Porém, esse não é o tema do Salmo 92, como a gente vai ver conforme a gente faz a leitura. O tema aqui, que é importante a gente frisar, é que Deus não é louvado apenas neste Shabat, não é louvado apenas nesse dia de descanso. Deus nos criou para louvar e para engrandecer Ele. O fim principal para o qual o homem foi criado é glorificar Deus e se deleitar nele. É se alegrar nele, glorificar a Deus se alegrando nele. Nós somos criados por louvor da glória de Deus. E é exatamente isso que o Salmo 92 nos vai mostrar. Ele vai mostrar Deus sendo louvado. Então, o tema que nós temos hoje aqui é Deus sendo louvado. E isso se dá de duas formas diferentes, que o salmista mostra em duas sessões do nosso texto. A primeira sessão, que vai dos versículos 1 até o 7, mostra o louvor que é entoado por nós. O louvor que nós damos a Deus com a nossa voz. E a segunda sessão, que vai dos versículos 7 ao 15, mostra o louvor que é entoado através de nós, ou seja, na nossa vida. Portanto, nosso sermão hoje tem como tema louvando a Deus com a nossa voz e a nossa vida. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre Deus sendo louvado com a nossa voz. O salmista aqui ele vai convidar a gente para louvar a Deus. Ele vai fazer isso mostrando diversas formas que o louvor pode partir de nós. Veja aí o versículo 1. Eu vou ler aqui na revista Almeida Atualizada, tá? Mas os irmãos podem acompanhar aí na versão de vocês. Versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então aqui o salmista começa nos mostrando o modo que nós louvamos a Deus, o modo que o louvor de Deus parte de nós. E o primeiro modo que o louvor a Deus parte de nós é quando nós rendemos graça a Ele. Nós rendemos graça a Deus, nós damos ações de graças a Ele, e mais do que isso, o salmista vai dizer que isso é bom. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores a teu nome. Essa aqui não é apenas uma recomendação, tá, gente? Não é como se o salmista estivesse dizendo algo do tipo, é bom não andar sem blusa no frio. Então é bom levar um guarda-chuva se for chover. Então é bom ter um dinheiro na poupança. Não é uma recomendação. Aqui, o salmista está falando de um bem absoluto, de algo que é bom, absolutamente bom. É bom louvar a Deus, é bom dar graças ao Senhor. É para o nosso bem, é algo importantíssimo. Se nós pararmos para analisar, a ação de graças, o render graças a Deus, talvez seja um dos maiores mandamentos que a gente vê na Bíblia. O Senhor mesmo diz lá no Salmo 50, 23, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Veja que não é um sacrifício de cordeiro, não é um sacrifício de
boi não é um sacrifício de qualquer outra coisa, mas é um sacrifício de ação de graças. Em outras ocasiões, a gente vai ouvir também isso sendo repetido. Em Colossenses 3,16, Paulo vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou então em Filipenses 4, versículo 6, vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou então, em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo também vai dizer, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que é bom render graças ao Senhor, porque Deus quer que seja assim. É bom porque Deus disse que é bom. Quando Deus criou o universo, Ele disse, olhou para tudo e viu que era bom. Tudo estava de acordo com o desenho dele. O propósito que Ele fez. Por isso, era bom. Da mesma forma, quando nós rendemos graças ao Senhor, isso é bom para nós. Porque isso é a maneira correta de viver a vida. É como o Criador nos fez. Deus nos fez para sermos gratos a Ele. E quando nós somos gratos a Ele, isso é bom, porque é de acordo com o desenho de Deus para a nossa vida. Paulo diz lá, Tessalonicenses, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade minha, Paulo? Vontade nossa, os apóstolos? Não. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por isso, o primeiro modo em que nós louvamos a Deus com a nossa voz é quando nós damos graça a Ele. Segundo lugar, como é que nós louvamos a Deus com a nossa voz? Nós louvamos a Deus com a nossa voz quando nós entoamos louvores a Ele. A gente continua aí no versículo 1. Bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. A música, ela é um dos dons criativos que Deus deu para a gente. É uma criação do próprio Deus. A Escritura, ela registra diversas passagens em que a música foi usada para expressar os sentimentos mais profundos do coração e a adoração mais profunda do coração a Deus. Por exemplo, quando o povo passa pelo Mar Vermelho, a gente se esquece dessa passagem, mas o povo atravessa o Mar Vermelho, fugindo do Egito. Moisés abre milagrosamente o mar. Os egípcios são engolidos quando o mar se fecha. E o que o povo faz do outro lado do mar? Entoa um cântico a Deus. Eles passam, o povo hebreu passa o Mar Vermelho e eles entoam um cântico. A gente vai encontrar isso lá em Êxodo 15. A reação do povo é entoar um louvor a Deus. Eles poderiam correr mais longe e falar, não tá, ainda está perto demais. Preciso correr mais. Mas a prioridade foi entoar um louvor de gratidão a Deus pelo que Deus tinha feito. Moisés, lá em Deuteronômio 32, já no fim da vida dele, ele vai instruir o povo e diz lá em Deuteronômio que ele entoa uma canção para exaltar a Deus e advertir o povo de como eles deveriam viver. Juíza Débora e Baraque, eles cantam uma canção triunfal de louvor a Deus depois da vitória que Deus deu para eles lá em Juízes 5. Os próprios salmos, nós temos 150 salmos que são cânticos, são louvores que o Senhor colocou e registrou na sua palavra, inspirou para que a gente tivesse, preservou durante milhares de anos, para que a gente pudesse entoar louvores a Ele. Como é bom quando a gente tem um momento como a gente teve agora, unidos, os irmãos, um olhando para os outros, ouvindo as vozes dos outros, declarando de volta para Deus verdades sobre Ele. O Senhor quer que nós entoemos louvores a Ele. 2 Crônicas 29 vai nos mostrar lá que o templo em Jerusalém ele tinha corais, não apenas um coral, ele tinha vários corais, tinha escala de cantores, os cantores divididos por naipes, provavelmente quem cantava mais grosso, quem cantava mais fino, como é,
Por exemplo, uma orquestra hoje tem vários instrumentos, o coral também tem várias vozes, tudo muito organizado, com escalas de quem iria cantar, com acompanhamento instrumental. Isso era parte da adoração no templo. O Senhor decretou essas coisas, o Senhor disse a Salomão como deveria ser a adoração no templo. E a adoração no templo envolvia louvores cantados a Deus. Lá no Novo Testamento a gente vai ver a mesma coisa. Quando Maria recebe a notícia de que ela seria a portadora daquele que é Deus, o que ela faz? Ela canta, ela entoa um louvor. E a primeira frase desse louvor é o quê? A minha alma engrandece o Senhor. Tanto é que esse cântico é conhecido como Magnificat. Né? A minha alma magnifica o Senhor. Então, Zacarias também, mesma coisa, mesmo capítulo, em Lucas 1, entoa um louvor profético. Vai ter outros momentos disso, mas o próprio Jesus e seus discípulos cearam, e alguém lembra o que eles fizeram antes de sair, depois do fim da ceia? Entoaram um hino, cantaram um hino. Na noite que Jesus foi traído, o próprio Deus entoou um hino de louvor junto com seus discípulos. Esses breves exemplos eles demonstram por si só o quanto a música está intimamente ligada, meus irmãos, com a adoração e com o povo de Deus. Mas de uma forma mais profunda, a gente vai ser exortado por Paulo, por exemplo, lá em Efésios 5, o 18 e o 19. Efésios 5, 18 e 19. Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso é um mandamento. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando cânticos de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais. Ou então em Colossenses 3,16, que a gente já falou aqui, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se antes a gente falou sobre gratidão, aqui a gente está falando sobre louvor a Deus. Mas veja como essas coisas estão intimamente ligadas. Paulo vai dizer que se a palavra de Cristo habita ricamente em nós devemos instruir e aconselhar os outros como? Louvando a Deus com salmos e cânticos e com gratidão. Ou seja, essas coisas estão intimamente ligadas. Render graças ao Senhor e entoar louvores ao nome dele são coisas intimamente ligadas. O próprio Cristo vai nos dizer lá em Lucas 6 que a boca fala do que o coração está cheio. Então é inevitável que nós, se nós estivermos tocados pelo Espírito Santo, se nós estivermos cheios da palavra, se a palavra habita ricamente em nós, se nós estivermos cheios do Espírito, nós sejamos levados a louvar a Deus. É inevitável, porque o nosso coração vai estar cheio daquilo que não se pode exprimir, além de cantar e louvar a Deus. O louvor é o nosso coração transbordando do Espírito. Então Deus, no culto aqui, fala conosco através da sua palavra, fala conosco através da pregação, e nós respondemos a Ele em oração e exaltando com a nossa voz, cantando, proclamando as maravilhas de quem Deus é. Portanto, então, Deus também é exaltado quando nós entoamos louvores a Ele. Então, Deus é exaltado quando nós rendemos graças, quando nós entoamos louvores. Mas uma terceira maneira que nós fazemos isto é vista aí nos versículos 2 a 3. Seguinte: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Nesse trecho aqui existem duas palavras que nós precisamos prestar bastante atenção: misericórdia e fidelidade. As palavras que as nossas Bíblias traduzem, a palavra que a nossa Bíblia traduz como misericórdia, ela é o hebraico hesed. E ela pode ser traduzida também de uma forma um pouco mais abrangente, porque traduzir palavras do hebraico é difícil, mas como amor leal. Hesed, o que a gente traduz como misericórdia, poderia ser expressado como o amor leal, o amor fiel. E o que é esse amor leal?
O que é esse amor fiel? Esse amor fiel do Senhor, do qual nós temos que anunciar de manhã e durante as noites a fidelidade dele. Esse termo ele vai descrever o quê? Ele vai descrever uma misericórdia constante, um amor imutável e fiel de Deus para com o povo dele. Esse recede, esse amor fiel, esse amor leal, ele é mais do que simplesmente um sentimento de amor. Ele é uma escolha deliberada de Deus de amar com bondade e misericórdia, mesmo quando o alvo desse amor, que somos nós, não merece, que é sempre. Esse amor leal é uma expressão da natureza de Deus, que é sempre fiel às alianças e às promessas dele. Quando Deus escolhe nos amar, meus irmãos, não há nada que possa tirar esse amor de Deus. Já a fidelidade dele, se nós devemos anunciar de manhã a misericórdia, durante a noite nós devemos anunciar a fidelidade. Essa fidelidade está intrinsecamente, está de uma forma muito próxima ligada a esse recede, a esse amor leal. Porque Deus ele sempre permanece constante e verdadeiro, sempre cumprindo as promessas dele. Sempre Deus vai amar lealmente, porque ele é fiel, porque a fidelidade dele nunca muda, o amor dele nunca falha. Deus está sempre cumprindo as promessas dele e sempre demonstrando a bondade dele em todas as circunstâncias. Portanto, esse recede, esse amor fiel de Deus nos assegura que Deus é sim digno da nossa confiança e que o amor dele nunca vai falhar. Isso porque nós vamos ver lá em Paulo dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E ele vai continuar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Como é possível que nós, meus irmãos, somos alvo desse amor tão grande, desse amor fiel, tão imutável, tão incrivelmente fiel, esse amor que permanece, esse amor que é constante, que é verdadeiro, esse amor que cumpre as suas promessas, esse amor que demonstra sua bondade, a sua piedade, a sua misericórdia. Como é que nós, sendo alvo desse amor, não seremos levados a proclamar esse amor? Como é que nós não seremos levados a testemunhar, a evangelizar? Como é que nós podemos, muitas vezes, ignorar e deixar de lado de falar desse amor que é tão grande, tão incrível? Não falar para cada pessoa que está na nossa frente, desse amor que nós somos alvo, desse amor com que Deus nos ama, esse recede, esse amor fiel. É sobre isso que o salmista diz. Ele não está falando literalmente que de manhã eu tenho que falar sobre a misericórdia e à noite sobre a fidelidade. Ele está falando que cada um de nós deveria focar a nossa vida em proclamar esse amor fiel de Deus, esse amor leal de Deus, esse amor imutável, constante, fiel que o Senhor tem para conosco. Porque se o Senhor é fiel à sua aliança, ele fez essa aliança lá em Deuteronômio 6, no versículo 4 até o 9, e ele nos diz uma coisa, que ele sendo fiel com a sua aliança, ele espera de nós também. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ele vai dizer o seguinte, o Senhor dizendo a Israel por meio de Moisés: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e também te atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus não quer que nós apenas conheçamos Ele, e guardemos isso num potinho, dentro do nosso guarda-roupa. Deus não quer que nós o conheçamos e guardemos isso silenciosamente. Deus não quer que nós o conheçamos e coloquemos uma data no nosso calendário apenas como o dia que eu levantei a mão e eu aceitei a Jesus. Deus quer que o nosso coração, a nossa alma, a nossa força seja dedicada a Ele. E mais do que isso, que essas palavras que vão estar no nosso coração sejam inculcadas aos outros.
sejam proclamadas, falando na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou, como o salmista diz, de manhã e de noite anunciando a misericórdia e a fidelidade do Senhor. É por isso que o salmista diz: Deus é fiel à sua aliança. E o que Ele quer de nós? Ele quer ser louvado por nós. Ele quer que nós anunciemos o amor dele 24 horas por dia, de manhã e de noite. Nos momentos de festa, que é o que representa os instrumentos de 10 cordas, de saltério, ou nos momentos solenes, representados pela alma. Um aniversário, que é muito feliz, ou num velório, que é algo muito triste, nós devemos representar a Deus. Não há hora, não há minuto, não há segundo que não deva ser usado para louvar a Deus e falar do seu amor. Toda a nossa vida tem que ser um testemunho sobre o amor fiel de Deus. Não há um segundo sequer que nós devamos deixar de lado de render a Deus em louvor. Ou seja, Deus também é louvado quando nós proclamamos esse amor fiel dele. Então Deus é louvado quando nós damos graças a ele. Deus é louvado quando nós entoamos louvores a ele. Deus é louvado quando nós proclamamos seu amor fiel. Em seguida, nos versículos 4 e 5, nós vamos ver mais uma maneira sobre a qual Deus é louvado. Deus também é louvado quando nós nos alegramos nas obras dele. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, versículo 4. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. E curiosamente, a gente não tinha combinado, eu e a Sara, mas a gente acabou de cantar um hino falando justamente isso. Quão profunda a riqueza do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis os pensamentos do Senhor. Quão grandes as obras do Senhor, quão grandes os teus pensamentos. É isso que o salmista está dizendo. Aqui ele está se concentrando agora nas obras de Deus. Primeiro ele fala do amor, o caráter de quem Deus é, e agora ele vai falar das obras dele. Bom, nós já dissemos aqui que tudo que Deus fez é bom. Deus criou tudo bom. Mas como a gente acostuma com as coisas boas fácil, né? Como é que a gente se esquece rápido? Por exemplo, esses tempos atrás, eu e a Sara, onde a gente mora, a gente não tinha ar-condicionado. E a gente passou uma onda de calor penando para dormir à noite. E alguns dias atrás a gente conseguiu comprar um ar-condicionado, e agora o ar-condicionado já nem é mais novidade. Já é algo tão normal que a gente chega, quando está calor, já liga o ar-condicionado, a gente se esquece de agradecer muitas vezes a Deus por algo que a gente esperou tanto. Isso pode acontecer de N outras maneiras. As coisas que nós queríamos tanto em algum momento se tornaram comuns e a gente nem lembra mais. Aquele carro que a gente esperava tanto, aquele emprego, aquela casa, pouco tempo depois que as coisas deixam de ser motivo de oração porque já foram atendidas, também sobe dos nossos agradecimentos. A gente se acostuma muito fácil com o que é bom. E isso leva que poucos de nós dedicamos tanto tempo nas nossas orações quanto nós deveríamos para louvar a Deus pelo que Ele faz. Ora, até a criação louva a Deus. Olha lá, Salmo 19, versículo 1 até o 4. Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A própria criação está aí, sendo testemunho das obras de Deus, sendo testemunho do que Deus faz e quem Ele é. Os céus estão proclamando a glória de Deus, o firmamento anunciando a obra das mãos, os céus discursando a noite, o dia e a noite, revelando sobre quem Deus é. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por essas coisas também. Toda vez que a gente olha um sol quente ou uma chuva, quantas vezes a gente acaba reclamando de chuva? Até a hora que faz o calor. Aí a gente reclama do calor. A gente reclama do frio. Muitas vezes, quando faz o calor, a gente reclama do calor. A gente esquece que todas essas coisas são apontadas por Deus e elas são boas, porque Deus o fez assim. E por isso existem inúmeros motivos para louvar as obras de Deus. Nós deveríamos pensar mais neles. Nós deveríamos pensar mais no sol que Deus dá, no ar que nós temos para respirar,
no alimento que nós temos, na criação como um todo, no sustento da vida. Todos os dias que nós acordamos, nós somos acostumados a estarmos vivos, tanto que muitas vezes a gente não agradece a Deus por mais um dia de vida. Pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, nós esquecemos muitas vezes de agradecer a Deus pela redenção e pela salvação. O fato mais importante das nossas vidas, que é a salvação do Senhor, nós esquecemos muitas vezes de agradecer a Ele. Ou pelos inúmeros milagres e maravilhas que acontecem. Quantas pessoas têm testemunhos de milagres, mas às vezes a gente reconhece que uma coisa é milagrosa, pouco tempo depois isso se vai embora. Se alguém fala, Deus já fez algum milagre na sua vida, você se esquece. A gente se esquece. E mesmo as coisas que a gente não vê como miraculosas, mas a providência do Senhor em cada uma das coisas, o cuidado dele todos os dias, saber que ele está no controle, tudo isso é obra do Senhor. E todas essas coisas, como diz lá o salmista, deveriam nos alegrar. Ele diz, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Nós devíamos, olhando para a obra do Senhor, a cada dia nos alegrar imensamente por aquilo que Deus faz. Paulo também faz essa ordem, de forma repetida, até para enfatizar lá em Filipenses 4, vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, Paulo enfatiza que nós devemos estar sempre alegres no Senhor. E outra vez ele vai repetir isso em Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Portanto, nós também nos alegramos, nós também adoramos a Deus, louvamos a Deus quando nós nos alegramos nas obras dele. E aí nós vamos ver a sequência mostrando o resultado de quem não adora o Senhor, o que acontece. Versículos 6 e o 7. Versículos 6 e o 7. O tolo não compreende e o insensato não percebe. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade, eles serão destruídos para sempre. Aqueles de coração endurecido que não conseguem ver os tamanhos motivos para louvar a Deus e adorar o Senhor. Eles não conseguem ver a grandeza da obra de Deus e por isso não reconhecem a ela como Senhor. O Senhor tem o destino traçado para eles. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 1,18, Romanos 1,18 até o 21. Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo aqui é muito claro dizendo que aqueles que olham para essas coisas não compreendem, aqueles que olham para essas coisas e ignoram, eles têm um caminho traçado, um destino certo. E essa falta de compreensão não é falta de capacidade intelectual. É isso que Paulo está nos dizendo. Não é uma falta de inteligência. Tudo que dá para conhecer de Deus através da criação, que Ele é poderoso e que Ele é Deus, claramente se reconhece. Isso não é uma falta de capacidade intelectual, não é uma falta de inteligência. É uma tolice espiritual. É uma cegueira espiritual que não nos permite ver. O poder e a divindade de Deus, eles são proclamados nessa criação, como nós já falamos no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos, e até mesmo aqueles que por algum motivo não conseguem enxergar com os olhos, eles conseguem compreender espiritualmente, por meio de tudo que foi criado, que há sim um Deus. A ordem das coisas, a providência de Deus, tudo o que existe aponta para a existência de um Criador. Em contraste com a cegueira física, a cegueira espiritual impede esses homens de ver. E por isso eles são condenados. Eles são muitos, brotam como erva. É isso que o salmista está dizendo. E cada vez mais a gente consegue ver. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente vê na internet, quanto mais a gente olha para o mundo ao nosso redor,
brota que nem tiririca no mato, na grama. Brota que nem praga. Eles brotam que nem erva. E que nem a erva eles vão passar. Eles vão ser condenados pelo Senhor. Cada vez mais pessoas que odeiam a Deus, não acreditam nele. E mesmo assim o Senhor vai prevalecer. E eles serão condenados pela sua incredulidade. Então, nós louvamos a Deus quando nós rendemos graças a Ele, quando nós entoamos louvores a Ele, quando nós proclamamos o seu amor fiel e quando nós alegramos nas suas obras. E deixar de fazer isso é gerar para si condenação. Mas Deus também ele é louvado não apenas por nós, como algo que parte de nós. Deus ele é glorioso em si mesmo. Nós não somos quem torna Deus glorioso. Ele se agrada que nós reconhecemos a Ele como Deus, que nós louvemos o seu nome, mas mesmo que nós ficássemos calados, mesmo que nós não louvássemos a Ele, mesmo que nós não cantássemos, Ele ainda seria louvado. É isso que o versículo 8 vai dizer. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Deus não depende de nós, meus irmãos. Deus não depende de nós. Deus não depende que nós abramos a boca para que Ele seja louvado e exaltado. Por isso Ele também é louvado, não apenas por nós, mas também louvado com as nossas vidas. Isso acontece de duas maneiras. A primeira delas é que Ele é louvado no juízo contra os ímpios. Olha aí o versículo 9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão e serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. O salmista nos mostra que Deus é louvado não apenas pelo que fazemos, mas também o que Deus faz. E uma das coisas que Ele faz é julgar os ímpios. Pode até parecer estranho que o juízo de Deus contra os ímpios, a condenação de alguém, seja motivo de louvor. Afinal, a gente tem uma estranheza com a ideia de se alegrar com a destruição dos outros, né? Mas a gente precisa entender que o juízo de Deus não é arbitrário, não é injusto. É a manifestação da santidade e da justiça dele. Quando Deus julga o pecado, Ele está afirmando a sua santidade. Ele está mostrando que o mal não pode permanecer impune. Isso é motivo de louvor, porque demonstra o caráter de Deus, que é fiel à própria promessa dele, à sua própria natureza, e de que Ele não ignora o mal, nem deixa que o mal triunfe eternamente. Além disso, quando Deus julga os ímpios, isso é uma forma de justiça para quem é justo também. Aqueles que sofrem injustamente podem encontrar consolo sabendo que Deus, em última instância, vai fazer justiça. É isso que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, quando ele diz que, de fato, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam e conceder alívio a vós que sois atribulados. Portanto, nós louvamos a Deus não pela destruição em si, não nos alegrando de fato porque as pessoas são condenadas, mas pela manifestação da justiça perfeita que Deus tem, que assegura que o mal não vai ter a última palavra. Por isso Deus é louvado quando Ele julga os ímpios. Ele mesmo louva através da vida dos ímpios quando Ele mostra a sua santidade e a sua justiça. E também, por outro lado, Ele é louvado pelo fortalecimento dos crentes. Deus é louvado pelo que Ele faz na nossa vida. O salmista descreve isso de forma muito bela nos versículos 12 até o 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então aqui a gente vê o salmista terminando o salmo com um contraste marcante entre os justos, o povo de Deus, e os ímpios, os que ignoraram ao Senhor. Enquanto os ímpios são como a erva que brota rapidamente, logo é secada, logo é cortada e seca e morre, os justos são comparados com árvores majestosas, árvores grandes, duradouras, a palmeira. Por exemplo, a palmeira imperial, que cresce muito grande, ou o cedro do Líbano também, que é uma madeira de muita qualidade, uma árvore imponente. Essas imagens aqui que o salmista nos dá fazem o contraste. Enquanto um é como a erva do campo, o mato que brota muito rápido e seca é lançado fora, os justos são como árvore plantada junto ao ribeiro de águas.
e podem confiar no Senhor para isso. Essas imagens vão mostrar o cuidado e o fortalecimento de Deus. O crescimento dessas árvores é o crescimento e o amadurecimento de Deus que Ele faz nas nossas vidas. A estabilidade, as raízes profundas dessas árvores mostram a firmeza que Deus dá aos seus filhos. A frutificação, o fruto continuamente dado, que é falado no versículo 14, mostra que mesmo na velhice os frutos continuam dando. Isso é a obra contínua de Deus nas nossas vidas, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos envelhecendo e caminhando com Deus, nós vamos sendo cada vez mais trabalhados para parecer mais com Cristo. E o resultado final desse fortalecimento é que os crentes se tornam testemunhas vivas, que é o que o versículo 15 nos diz, para anunciar que o Senhor é reto. Deus faz todas essas coisas para que as nossas vidas se tornem testemunho, para que nossas vidas testemunhem da retidão e da fidelidade de Deus. Então esse cuidado, esse fortalecimento de Deus com seus filhos é, em contraste com a condenação dos ímpios, um motivo de louvor. Nós não apenas louvamos a Deus por isso, mas as nossas próprias vidas, mesmo que nós estejamos em silêncio, são um louvor vivo a Ele. A transformação que Deus faz, o cuidado que Deus tem, é um louvor que Deus dá a si mesmo através das nossas vidas. Nele, Paulo vai dizer, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Deus faz todas essas coisas em nós, para que nossas vidas louvem a Ele. Portanto, irmãos, concluindo, nós vemos que Deus é louvado tanto pela nossa voz, através das nossas ações de graça, nossos cânticos, pela proclamação do seu amor fiel e alegria nas suas obras, também quanto pelas nossas vidas, que se tornam testemunho tanto da sua justiça nos ímpios, quanto da sua graça nos salvos. Eu queria notar, só antes com os irmãos, antes da gente concluir, eu falei lá no começo que esse salmo é intitulado aí um cântico para o sábado, né? Embora essa anotação esteja nas nossas Bíblias, como eu disse, ela não é inspirada. E justamente ela não ser inspirada mostra para a gente que, apesar dela ser útil para a gente entender, ela não é quem dita como esse salmo deve ser entendido. No Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, ele inspirou esse salmo não para ser limitado para adoração no sábado, mas ele mostra para a gente que a nossa vida inteira, meus irmãos, deve ser uma adoração contínua ao Senhor. Apesar de ser um salmo que foi usado e cantado por milhares de anos nos sábados, nós devemos ter não apenas um dia especial para o culto, como nós temos, e é bom ter, mas a mensagem desse salmo vai além. Ela nos chama para uma vida de louvor contínuo todos os dias da semana, com a nossa voz e com as nossas próprias vidas. Por isso nós devemos continuar louvando a Deus assim, cultivando uma atitude de gratidão todos os dias, tornando a adoração a nossa prioridade, proclamando o amor fiel de Deus, usando as oportunidades que Deus nos dá para poder testemunhar e evangelizar os outros, confiando no julgamento de Deus para as nossas dificuldades, aqueles momentos que nós sofremos com a injustiça, e buscando o crescimento contínuo. Assim como a palmeira, assim como o cedro, nós devemos estar plantados junto ao ribeiro de águas, dando fruto em todas as estações das nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, viver vidas de louvor ininterrupto, que as nossas vozes e as nossas ações, nossos momentos de alegria e de dificuldade, todos possam convergir para glorificar aquele que é digno do louvor. Que cada dia para nós seja um sábado, de um modo que a gente possa, de um sentido mais profundo, descansar no Senhor e crescer nele. Que o salmista, como o salmista diz, que nós possamos dizer como convicção, como ele diz lá no último versículo, o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que nossa vida inteira seja um testemunho vivo dessa verdade e um louvor constante ao nosso Deus. Vamos orar. Pai eterno, nos ensina, Deus, a viver diante de Ti. Nos ensina, Pai, a aprender, estar diante de Ti, Senhor, louvando, sendo gratos, sendo proclamadores do Teu amor, sendo alegres em tudo que o Senhor faz, Deus, e confiantes de que o Senhor tanto julga os ímpios, julga a injustiça que há no mundo, quanto o Senhor nos fortalece. Cuida dessa igreja aqui, fortalece a cada um. Multiplica, Senhor, a Tua igreja nessa cidade,
todas as cidades espalhadas. Fortalece o coração desses irmãos e que essa igreja seja não apenas grande em número, Deus, mas que ela possa chegar também a ser uma igreja frutífera e que o seu nome seja proclamado e engrandecido através dessa igreja, Pai. Abençoa cada um de nós, que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.